Olá, sejam bem-vindos ao Abercast, o podcast da Aberc. E hoje eu tenho aqui comigo a Simone Galante, da Galunion. E vamos falar um pouquinho das tendências do mercado de food service. Simone, seja muito bem-vinda. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês e poder conversar sobre esse tema. É muito interessante. Prazer é nosso, Simone. Eu queria perguntar, a primeira questão que eu gostaria de fazer para você é qual a relação da Galunion com o mercado de refeições coletivas? Bom, a Galunion é uma parceira da Aberc. A gente já há alguns anos, a Aberc apoia a nossa missão para a NRA Show. E agora também está apoiando o Radar Tech. Vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Mas a minha relação com esse mercado, de fato, começou antes da Galunion ser fundada. Eu, Simone Galante, trabalhei nesse setor de refeições coletivas, primeiro em supply chain por 3 anos e meio, na GRSA, e depois de implementar várias questões muito positivas por lá, eu fui para a área de negócios. Então, primeiro eu trabalhei na área de terminais de passageiros, depois na área de educação, depois também assumindo a divisão de saúde e o início do Sports and Leisure. Portanto, quando eu saí desse mundo e montei a Galunion, estava no momento de 4.400 funcionários por lá, estava bem divertido. Então, eu tenho uma relação de de muito respeito pelo setor, porque eu acho que as pessoas que não o conhecem por dentro, talvez não saibam do potencial que ele tem. Simone, agora um passarinho contou para mim que em 2025 está previsto o lançamento do Radar Tech pela Galunion. Isso. Como que ele pode auxiliar as empresas nas refeições coletivas? Bom, o Radar Tech é uma ferramenta que ele vai mapear e vai dar luz aos cases de sucesso de implantação de tecnologia. Então, a gente focou o Radar Tech pela jornada das operações de food service. Isso significa que, puxa, eu tenho meu negócio, eu preciso atender melhor meu cliente, eu preciso entender o que está acontecendo com o meu consumidor, eu preciso fazer pesquisas, eu preciso comprar melhor, eu preciso operar melhor, fazer... Então, a ideia é que a gente tenha pelo menos 10 categorias diferentes e várias empresas em cada categoria que você sendo uma empresa de refeições coletivas, você possa olhar, entrar nesse site, olhar no e-book os cases de sucesso e espelhar na adoção de tecnologia mais rápido para o segmento. Mas não vai ser só para refeição coletiva, né? Ele é para o mercado como um todo. Então, imagina, puxa, quero implementar uma venda à vista. Não tenho ainda. Lá você tem uma série de informações sobre isso e você vai saber quem são os fornecedores também do varejo que estão atuando no mercado. Então, vai ampliar, na minha opinião, a visão do mercado também. E a gente está falando aqui com vários profissionais aqui do segmento nesse podcast. E temos falado muito de tendências. Eu queria também perguntar para você, Simone, quais são as tendências do varejo de food service e como que eles podem impactar o setor das refeições coletivas, tanto de forma positiva e negativa? Bom, a gente na Galunion, a gente faz um mapeamento de tendências bem profundo, porque a gente entende que primeiro as tendências tem que gastar muita sola de sapato, saber o que está acontecendo. E segundo, elas têm que ser localizadas, porque não é uma coisa que a gente vê fora que necessariamente vai dar certo dentro do Brasil. E nem em todas as cidades, inclusive. Então, o que a gente procura mapear? As tendências na área de modelo de negócios, que é a forma de vender, forma de operar, tendências também em alimentos e bebidas, que é o que a gente está dando, né, para o consumidor, a oferta mesmo, né, o que ele coloca na boca, ou o cliente, e as tendências em experiência e hospitalidade, que são as 3 grandes áreas aonde eu posso virar chave e virar resultado. O que a gente... são 26 tendências nesse momento, que a Galunion monitora. Não vai dar tempo da gente falar de todas elas aqui, mas eu queria trazer para vocês o seguinte. Na tendência de modelos de negócio mais forte hoje é tornar tudo mais fácil e conveniente. Esse é o eixo que a gente percebe, e isso pode ser usado tanto no varejo quanto na área de refeições coletivas, porque
E para a gente simplificar processos, precisa ter muita densidade, né? Eu preciso saber o que é o meu processo, saber que insumos eu uso, saber da melhor forma para colocar isso de pé. Na área de alimentos e bebidas, a maior tendência hoje para o nosso mercado é a oferta de produtos econômicos que caibam no bolso do consumidor. Isso, claro, no varejo. E a hora que isso se transporta para o mercado de refeições coletivas, vocês já são muito bons nisso, né? Em fazer produtos mais econômicos. Então, como é que a gente traz isso, de repente, um pouco mais acessível para esse consumidor, talvez em outras ocasiões de consumo dele? Porque a gente veio, já entrando um pouquinho, talvez, na próxima pergunta, né, que a gente aqui está falando, a gente vê uma mudança de hábito, a questão de marmitas, muito invasor desse mercado. Né? Então, como é que eu trabalho marmitas de uma maneira que o meu cliente vai se sentir atendido, o consumidor do meu cliente também vai se sentir atendido? Bom, e aí na parte de experiência e hospitalidade, uma das coisas que a gente vê primordial é justamente saber reconhecer os públicos. Entender quem é aquele público. Você está numa escola, por exemplo, eu tenho vários agentes de tomada de decisão, mas eu tenho vários públicos ali também que demandam coisas diferentes. No hospital, a mesma coisa, e mesmo num escritório. Então, ou numa fábrica. Então, como eu tenho capacidade de reconhecer e colocar isso à disposição, e muda com a invasão de tecnologia que a gente está. Porque não é só uma análise geral, você consegue justamente determinar melhor e começar a se relacionar com esses consumidores. Mas, enfim, vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Muita coisa legal, exatamente. Falando um pouquinho de desafios, quais são os principais desafios mercadológicos do setor de refeições coletivas e como que ele vai estar tendo que lidar com isso diante de tantas mudanças que estão acontecendo? Eu acho que essa questão da marmita é um desafio mercadológico importante. A questão do trabalho híbrido é uma outra questão muito, muito relevante. E a adoção de formas de conversar com o consumidor e com o cliente contratante também. Porque, obviamente, existe um conflito, vira e mexe. Né? O cliente contratante tem uma expectativa do serviço, o consumidor que está ali tem outra expectativa, e, ao mesmo tempo, existem outras necessidades. Então, a hora que eu vejo que esse contrato cliente-consumidor está bem atendido numa ocasião de consumo, por exemplo, num almoço, ok. E os lanches? E, de repente, um momento de snack? E, de repente, alguma coisa para ele levar para casa? Sabe? Então, eu tenho tantas outras coisas para explorar que eu acho que o mercado de refeições coletivas justamente pode agregar muito nisso. Ele pode também, talvez, desenvolver uma relação com marcas um pouco melhor. Por que eu falo isso? Essa é uma provocação que eu fiz uns anos atrás, tá? Mas eu vou trazer aqui de novo, e nem fez parte da minha palestra no seminário da ABERC, mas eu queria deixar para você refletir. Hoje a gente é fiel a muitas marcas, ou a gente reputa muitas marcas, porque a gente sabe que expectativa de qualidade eu tenho quando eu tenho uma marca. As empresas de refeição coletiva, elas customizam tudo para o seu cliente. Então, uma operação de uma determinada marca num lugar, ela pode ser completamente diferente com a mesma marca em outro lugar. Então, não existe necessariamente essa mesma questão reputacional. Mas será que eu não poderia criar marcas para justamente ter essa possibilidade de ter uma fidelização maior? Então, uma das coisas, por exemplo, que eu vejo, né? Imagina se você está num contrato, vou citar hipoteticamente aqui, mas você está num contrato com a IBM e você resolve ter o café Watson. Então, assim, o café Watson pode ser um café feito sob medida para a IBM e que gere tanta conexão com o cliente que ele vai pensar 2 vezes em mudar você de lugar. Ou de tirar o seu contrato de lá, porque você fez alguma coisa que gerou algo a mais do que simplesmente resolver o problema da refeição. Muito interessante. E aí, partindo para a nossa última pergunta, o papo está muito bom, mas a gente correu com o tempo aqui. Que soluções de curto prazo podem ser adotadas pelas empresas do setor?
Bom, a gente está vendo assim uma corrida pela redução de desperdício. Eu acho que essa é uma das tendências que o setor certamente pode se mover mais rapidamente. Ah, e a tendência de conseguir entender muito bem onde está pisando, né? Então, é um mundo à base de dados hoje em dia. Então, que outros dados eu posso ter, além do custo unitário da minha refeição, além de toda a minha gestão de supply, né, de suprimentos, que outros indicadores realmente vão fazer a perenidade do meu negócio? Então, aqui o que eu fico de provocação para vocês é isso, né? O olhar de longevidade das empresas passa por uma reflexão de como que eu vou continuar sendo sempre relevante para o meu cliente. Então, acho que esse é o ponto que eu queria deixar aqui para a gente conversar mais depois. Sim. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, Simone. Eu estive aqui conversando com a Simone Galante, da Galunion. A gente falou um pouquinho sobre tendências do mercado de food service nesse Abercast, um podcast apresentado pela Aberc. Se você quer conferir mais episódios como esse que a gente fez aqui com a Simone, corre lá no nosso canal da Aberc para conferir esse e outros episódios.